Timóteo, capítulo 4, prometo que vou falar bem perto do microfone, Jesus. 1 Timóteo, capítulo 4. Vou ressaltar também aqui a presença do Rogério e a sua família. Rogério, que tem as suas atividades de trabalho, ele é caixeiro viajante e sempre se ausenta. Ele tem resolvido alguns problemas pessoais na capital, então alguns me perguntam: cadê o Rogério? E ainda bem que ele sempre tem nos entrado em contato conosco e a gente tem colocado rastreador e achado nas idas e vindas do seu trabalho. Então, 1 Timóteo, capítulo 4, nós iremos, pela graça do Senhor, meditar um pouco nesta exortação feita pelo mesmo autor da Epístola aos Hebreus. O autor da Epístola aos Hebreus é o Espírito Santo, porque ele diz: assim afirma o Espírito Santo, se hoje ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ô Senhor, me ajuda, Senhor. Essa semana eu ia passando, eu vi uma pessoa reclamando da vida, era na televisão, ele dizia assim, aí outra pessoa dizia: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Aí eu dizia, pessimista também dizia: o problema é que a pedra não quer ir até a água, né? Mas que o Senhor faça com que a água vá até a pedra e possa quebrar a pedra, a água viva. Então, na minha incredulidade, eu já estou pensando aqui a poeira dos nossos pés. A gente está com os pés todos empoeirados para tantas coisas que nos atrai, nos seduz. Quando eu estava perguntando para os irmãos: cadê os protestos? Cadê os protestos do Brasil? Eu acho que diminuiu os protestos, né? Diminuiu porque a seleção está, ainda que com as pernas bambas, ganhando. Aí todo mundo esquece até dos protestos. E se encanta se empolga com o fato da seleção ser campeã mundial. Então, muitas coisas que nos atraem, nos encanta, tantas coisas que nos seduz. Muitas vezes a palavra já não tem mais espaço nas nossas vidas, porque a gente não tem tempo para abrir a palavra, né? Nós gostamos tanto das nossas casas, ou de outras casas. Não arreda o pé da casa dos irmãos, amigos, mas eu não gosto da casa do Senhor, né? A exceção de poeiras que acumulam nossos pés. Eu já não tenho mais, eu amo pessoas, eu me relaciono com pessoas, eu conheço pessoas e me encanto com pessoas, mas eu não me encanto mais com Cristo. Cristo para mim já não tem mais tanto encanto. Afinal de contas, ele já morreu na cruz, eu já tenho muito obrigado por ele ter morrido naquela cruz, e eu não tenho mais tanto encanto por ele já não exerce a primazia na minha vida, então não é muito relevante, né? E eu gosto tanto de comida, eu gosto de bebida e diversão no lar, eu amo a mesa farta, mas eu não tenho mais amor pela mesa do Senhor. A mesa do Senhor já não tem mais tanta importância na minha vida. Eu queria dizer que todas essas, se a minha vida está pautada nos aspectos negativos, eu sou um apóstata, né? Essa é a característica de um apóstata. Não amo o Senhor, amo pessoas, mas não amo o Senhor. Eu amo casas, mas não amo a casa do Senhor. Eu amo mesas, mas não amo a mesa do Senhor. Eu amo tantas coisas. Eu amo o fato de estar vendo o Senhor em oração, em repouso. Meu coração já não se alegra com a palavra. Então, que Deus possa tirar essas poeiras dos nossos pés. Que a gente de fato possa ser cativado pela palavra. A gente possa de fato estar aqui, irmãos, interessados de fato pelo Senhor, pela sua palavra, coração quebrantado, desejando ouvir a tua palavra, que não
né? Profeta verdadeiro. O profeta verdadeiro era pisado. O profeta Jeremias, na época do rei Jeoaquim, da época do seu irmão, do seu filho, Jeremias, ele sofreu açoites, prisões. Jeremias foi perseguido, porque Jeremias não tinha coisa boa para dizer para os reis. Geralmente, quando nós não estamos em paz com Deus, a nossa consciência não repousa na verdade, Deus não tem coisa bonita para nos dizer. É interessante, hoje eu ouvi uma mensagem maravilhosa, uma irmã, estava ouvindo uma palavra tão bonita, uma palavra encorajadora, uma palavra dizendo que nós éramos mais do que vencedores. E eu concordei com tudo aquilo que o pregador disse, mas lamentei porque o que aquele irmão precisava ouvir naquela palavra. Aquele irmão precisava ouvir da cruz de Cristo. Porque como é que você vai ser abençoado por Deus se você não ama ao Senhor, não ama a verdade, se você não submete à verdade? Se você não foi ainda quebrado pela cruz de Cristo, se você não morreu com Cristo, você não submete, como aquele jovem cego de nascença, que quando ele é curado, quando ele crê no Senhor, ele adora o Senhor. E a gente falou aqui o que significa adorar. Adorar é a rende-se. Eu estou rendido. Eu assinei uma carta de escravatura. Eu sou teu escravo. Eu na minha vida não encontrei nada com a significância que eu encontro agora. Eu encontrei o meu Senhor, como disse Paulo, por amor de quem perdi todas as coisas. Então eu me prostro a ti, tu és meu Senhor, não só o meu Salvador, eu te adoro e eu não tenho nada melhor que o meu Senhor. Então eu me adoro, eu me prostro, eu te adoro. Porque no grego, no original, essa palavra adorar tem o mesmo sentido de servir, o serviço. É aquilo que o escravo, que o sacerdote faz com o seu Senhor, serve. Então, hoje muita gente está com a pseudo-fé, uma pseudo-aceitação de Cristo, pseudo-cristianismo, mas sem uma vida de adoração, sem uma vida de rendição. Então é uma luta para o pregador começar a pregação quando ele se depara com a sua própria incredulidade com relação à aceitação da palavra nesses dias tão difíceis. Nesses dias que as pessoas, tudo que eles não querem, tudo que eles não querem é a verdade, e tudo que eles amam é a mentira. Então, meus irmãos, é preciso, a gente, eu estava fazendo uma avaliação a respeito de tanto divórcio. O divórcio tem crescido assustadoramente. Os antigos disquites, hoje divórcio. Por que tanto divórcio? Por que tanto divórcio? Irmãos, porque não há temor diante de Deus. Se escolhe um cônjuge na carne. Então aquilo que começa errado não pode terminar correto. Você vai anunciar naquele programa de rádio, de internet, procura-se um amor. Qual a característica do teu amor, Aí você vai dizer, um homem, se for mulher, um homem carinhoso, um homem romântico, um homem que dê flores, 1,85 m de preferência, os olhos verdes, loiro. Então um homem que possa me amar como eu sou. E aí aparece o rapaz que era tanto Sônia, e daqui a pouco aquele príncipe se transforma no sapo e o romance acaba, porque o Senhor fala que não é pelo exterior que se escolhe o cônjuge, O exterior é apenas o rótulo. Você não se relaciona com o rótulo. O rótulo, geralmente, ele tem um escrito que tem no interior. Se for uma barra de cereal, calorias, gorduras trans, gordura total, cálcio,
cálcio, fósforo, potássio, e etc, 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 você vai ter o que tem no interior, mas você precisa experimentar para que se de fato no interior tem aquilo. E a palavra tem dito para nós que não é o exterior que determina o interior. Mas as pessoas querem viver de aparelho, amam a mentira e acabam vivendo uma mentira e sempre acabam com uma frustração. Mas nós somos a igreja de Deus. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que a igreja de Deus ela é coluna e baluarte da verdade, né? Coluna, sustentação, altar, né? Sustentação, baluarte ou pendão da verdade. O nosso pendão é a verdade, defendemos a verdade. João escrevendo, ele vai dizer: muito me alegro em ver os meus filhos que andam na verdade. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é necessário que a igreja ame, seja cativada, dominada pela verdade e não por outro expediente qualquer. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 vai dizer a nós: ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Vamos ficar sobre esse texto inicialmente. Pai querido, nós somos o teu povo, estamos reunidos em teu nome, queremos ouvir a tua voz, queremos compreender e crer no que está no teu coração, dependemos inteiramente da atuação da tua mão, para que teu nome seja glorificado hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, então o Espírito afirma, o Espírito Santo, ele está falando à igreja. Timóteo era um jovem pastor e era um homem que auxiliava o irmão Paulo. Ele foi enviado para os irmãos Efésios. Ele foi um irmão que auxiliou a Paulo na pregação do Evangelho. Paulo preocupado. Essa foi, parece-me que a última epístola escrita por Paulo lá pelos anos 90. Paulo já estava prestes a partir para o Senhor. E Paulo, escrevendo as suas últimas considerações, ele alerta a Timóteo uma coisa muito séria, muito grave, que era a característica dos últimos tempos. Né? O que significa últimos tempos? Os últimos tempos é o intervalo entre a primeira e a última vinda de Cristo. Ou seja, nós estamos inseridos nesses últimos tempos. Né? Já se fazem 2000 anos que já se passaram quase 2000 anos dos últimos tempos. Eu acredito piamente que não vai mais muito tempo. A gente está na prorrogação, os corações já têm que bater, né, forte, porque já está nos finalmente. O Senhor está à porta. E esse tempo que nós estamos vivendo, segundo o Espírito, seriam tempos difíceis, porque seriam tempos da apostasia, em que as pessoas prefeririam dar ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Parece-nos que os demônios estão em parceria com a carne. Os demônios são os promotores da carne, que se refere àquilo que a carne gosta. Se a carne gosta da mentira, então os demônios vão estar incumbidos de promover a mentira.
Se é mentira que a carne quer, então é mentira que os demônios vão dar. Porque Satanás, ele é mentiroso e pai da mentira. É por isso que esse mundo, ele é caracterizado pela mentira. Nós temos até o dia da mentira, né? Foi promulgado pelas mentes o dia da mentira, 1º de abril. Eu acho que está no calendário, tá? Ainda que não seja feriado, mas é reconhecido no calendário pagão gentil o dia da mentira. E aí nós vivemos essa grande mentira, que é essa humanidade, e Satanás está por trás desse estilo de vida em que as pessoas preferem dar ouvidos à mentira, né? A mentira, em todas as suas formas. Você vê quando Pedro, ele repreende Jesus a não ir para Jerusalém, Jesus diz: para trás, Satanás, porque tu cogita das coisas dos homens. Então Satanás, ele é o promotor, ele é o promovedor daquilo que a carne gosta, daquilo que a carne quer. E geralmente a carne, ela se preocupa só consigo mesmo, né? A carne, ela quer o seu bem-estar, não importa o que Deus quer, a carne quer o seu bem. Quando o rei vai ao profeta e diz: olha, eu quero que você profetize coisas boas, eu quero ouvir coisas boas, eu quero ouvir coisas alentadoras para minha alma, eu quero, ainda que você fale uma mentira. Eu me lembro agora de um poeta escrevendo uma composição, ele diz assim: me fala coisas bonitas, me ajuda, não conta a verdade, me fala mentiras, né? E talvez os irmãos estejam lembrando da poesia melhor do que eu, né? Ele diz assim: não fala a verdade, me conta mentira, me ajuda a viver. Aí ele vai dizer: mente para mim, me ajuda a viver. Então ele quer ouvir mentiras. Fala que me ama, fala que não me esqueceu. Eu quero ouvir, é isso que eu quero ouvir. Eu não quero ouvir que você me esqueceu, que você não me ama, eu quero ouvir que você me ama, me ajuda a viver. Eu vivo pela mentira. Então, por isso que os demônios estão por trás do estilo de vida desses últimos tempos. Tempos de mentira, tempos de engano, em que as pessoas, elas não amam a verdade, elas amam a mentira, e isso tem, vamos ver 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, prezamos apenas a parte B, mas vamos ler esse texto todo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 10, vivemos um período, alguém disse que vivemos um período de adultério espiritual. Por que adultério espiritual? Porque a gente tem vivido uma espiritualidade mística, um misto de uma falsa espiritualidade, de uma falsa fé, onde eu quero me beneficiar, eu pago se for preciso, eu pago, ainda que eu pague o preço, eu pague caro, mas eu quero bem-estar, eu não quero sofrer, eu não quero passar por dissabores, eu quero o meu bem-estar, ainda que isso custe muito alto. Por isso que o evangelho vigente, o evangelho da moda, não é o evangelho da graça. O evangelho do momento é o evangelho da prosperidade. É o evangelho toma lá da cá. É o evangelho do triunfalismo. É o evangelho promovido a custas dos dízimos, né, das ofertas, dos votos, daquilo que o homem procura, né, segundo a carne, segundo uma mente egocêntrica. Ele vai dizer, Paulo escrevendo em Timóteo, lá
Na segunda epístola, no capítulo 4, vai dizer que os homens serão egoístas, amantes de si mesmos, né? Então, eu me amo e nada pode dar errado comigo. E interessante que com Deus a gente aprende que para as coisas dar correto comigo, tem que estar correto com o meu redor. Há uma cadeia, um relacionamento com o meio ambiente comigo. Se eu contaminar a água, eu vou sofrer consequências. Se eu contaminar o meio ambiente, vai ter destruição para mim. Se eu der para o próximo mal, o mal vai retornar para mim, porque aquilo que eu estudei eu curo. Mas o egoísta não percebe isso. O egoísta que se ferre todo mundo, que se prejudique todo mundo, mas eu tenho que me dar bem. Eu tenho que estar bem a qualquer custo. Isso é uma mentira também. 2,10 de 2 Tessalonicenses. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ok, não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ou seja, a base da apostasia é aversão à verdade. A verdade já não tem mais prioridade na minha pasta. A verdade já não é mais amada por mim. Eu não amo a verdade. Eu amo qualquer coisa, mas eu não amo a verdade. E aí o que vai acontecer é que isso é um prenúncio. A igreja em Laodiceia, os irmãos conhecem muito bem, aquela igreja do capítulo 3 de Apocalipse, a igreja que caracteriza, segundo o meu modesto ponto de vista, dentro de hoje. Uma igreja que dizia: nós não temos falta de nada, nós estamos abarrotados de riquezas, afinal de contas nós temos a melhor música, nós temos a melhor cultura, nós temos a melhor equipe, nós temos os melhores pensadores, nós temos tudo a nosso favor, não precisamos de nada. Estou rico, não tenho falta de nada. E o Senhor vai dizer que esse povo, essa igreja, não passa de alguém pobre, cego, nu e desgraçado. Pobre, cego, nu e desgraçado. Alguém que se acha que tem tudo, mas não tem nada. Essa é a característica desses tempos. O povo que não ama a verdade. O povo que não ama o Senhor. O povo que tem aversão à verdade. Leia para nós. Eu citei o texto? Não citei o texto? Então, perdão. 119, 97, Salmos 119, versículo 95. Às vezes eu esqueço que eu não estou em casa, porque lá em casa a gente fala também com o olhar. Então aqui na igreja não é em casa. 119, 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Eu acho que Davi não falou assim, né? Irmã Ida falou de uma forma bonita, mas porém muito modesta. Tem uma exclamação aí: quanto eu amo a tua lei. Quanto eu amo. Porque quando a gente gosta, a gente exagera um pouco, ou não? Quando a gente gosta mesmo, a gente dá uma ênfase boa. Lê de novo, irmão. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Amém. Eu medito na tua lei todo dia. Todo dia. Irmãos, o Senhor tem nos dado esse discernimento
a respeito dessas colocações. A palavra diz que bem-aventurado o homem que medita na lei. O mesmo cidadão que disse essa frase, aí no 119 ele diz lá no Salmo 23, que se chama Davi, ele vai dizer no 23 que ali é o pastor, a ovelha berrando para as outras ovelhas que estão desgarradas. A ovelha berra dizendo, é feliz a ovelha que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Por que essa ovelha falou isso? Porque a palavra diz, Carlinhos leu para nós nos Salmos, que Deus falou de uma maneira e eu ouvi duas. Por quê? O que significa isso? A palavra, João diz assim, no princípio era o verbo. Ok, era o verbo no princípio. O Senhor foi falando, o verbo é a ação do sujeito. Quem perdeu essa aula, eu vou relembrar. Eu lembro dessa aula, a ênfase mais forte. Eu estava lá na minha escola, minha professora de literatura, ela era uma professora muito exigente, e ela me chamou a atenção, e eu estou lembrando dela agora, ela já partiu, e ela dizia assim, quem é o sujeito? Quem é o sujeito? O sujeito é aquele que age. O verbo é a ação do sujeito. O menino brincou, né? O Gui correu de lá para cá. Quem é o sujeito? O Gui. Qual é a ação do Gui? Do Gui é correr. Então, a ação do sujeito. E a ação de Deus é o verbo. O verbo é Jesus Cristo. Deus disse, haja luz e houve luz, porque o verbo foi lá e criou a luz. Só que no princípio, era o verbo estava com Deus. Mas João vai dizer que um dia o verbo se fez. Então, o verbo existe, existia, existe, sempre existirá, mas esse verbo se fez carne. Da mesma coisa que ocorre conosco. Há um dia que o verbo está aqui na Bíblia. E há um dia que esse verbo se faz carne em nós. Ele encarna em nós. Então eu tenho que primeiro ir ao verbo, para o verbo se fazer carne em mim. Há um dia, isso é o logos e rema. O logos é a palavra escrita ou falada. A rema é a palavra viva. É aquilo que Jesus diz em João 6,63. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Vida. Palavra viva, rema. Então, o homem que medita na lei do Senhor, você pode ter certeza que um dia o Logos vai se tornar rema na vida dele. Porque a gente não pode receber toda a rema de Deus. É fragmentado. Ele vai dando um pouquinho, na medida que eu vou meditando, posteriormente eu vou recebendo, meditando, recebendo, meditando, recebendo, até a gente ser tomado da plenitude. Então, o valor, você ama, então você quer receber. Você não vai amar a letra, você está se relacionando com o espírito da letra, amando até essa letra se tornar espírito em você, e aí você vai ser tomado por esse espírito da letra. Então ele diz, quanto amo a tua lei. Não é a lei, mandamentos, não é a lei exterior. Eu amo a tua lei, a tua palavra, o teu senhorio, o Senhor Jesus. Eu amo essa pessoa. E ele é o motivo da minha meditação todos os dias. Obviamente, ninguém chega a esse estágio do dia para o outro. É de fé em fé. Porque o justo viverá por fé. Né? Então, a gente vai tomando posse das Escrituras na medida que a fé vai sendo exercitada nessa meditação.
Eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Amém? Amém. Quem é que está dizendo isso, irmãos? Quem está dizendo isso? É o próprio Senhor. Eu amo quem me ama. O que é que diz em João 14, 21 ou 23? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Eu o amarei. Viremos e faremos nele. Eu amo a verdade. Eu amo o Senhor. Eu amo a palavra. Eu amo meu Senhor. Então, quem me ama, eu amarei. Lê de novo, irmão. Eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Amém? Você procura verdade ou mentira? O que é que você procura? O que é que você quer? Se você procura a verdade, você vai encontrar. Você ama a verdade, você vai ter a verdade. Mas se você não amar a verdade, não se preocupe. A única coisa que você vai ter é a mentira. E isso aqui não é uma questão quando eu desprezo a verdade. Não é uma questão quando eu desprezo a verdade, passa a ser algo além da minha escolha. Passa a ser algo além da minha capacidade para voltar atrás. Porque quando eu amo a mentira, pasmes, irmãos e irmãs, abre minha filha em 1 Reis, capítulo 22. Abram bem os ouvidinhos de vocês, que eu vou contar uma historinha para vocês, que vale a pena os irmãos chegarem em casa e gastarem 10 minutinhos do precioso tempo de vocês para ouvirem essa história, porque era um ano em que a Síria guerreava contra Israel. Josafá, rei de Judá, veio visitar o rei de Israel, e o rei de Israel, ele estava querendo saber se ele ia vencer a guerra ou não contra os assírios. E ele queria vencer a guerra, mas infelizmente nós queremos ser vitoriosos muitas vezes da maneira errada. Porque ninguém, Paulo dizia assim, em Cristo nós somos mais do que vencedores. É um fato. É um fato. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. E isso é colocado nos carros, nas portas de geladeiras, são chavões, mas há uma regra para ser vencedor. Você tem que lutar legitimamente. E o rei de Israel, o rei de Josafá queria vencer os assírios, mas ele disse assim, eu vou vencer. Porque na realidade, ele queria profetas para dizer se ele ia ganhar ou não. Mas ele não queria ouvir os profetas, ele já tinha escutado o coração dele. E no coração dele ele disse, eu vou ganhar, eu vou ganhar. O que significa isso? Lembrei-me agora. Pensamento positivo. Cristianismo furado, positivismo. Vocês não se enganem. Tem gente assim, eu tenho fé. Já viram eu dizer? Eu tenho muita fé. Eu admiro quem tem muita fé, porque eu mesmo não tenho fé. Eu sou igual aqueles discípulos, lá dentro eu estou duvidando do Senhor. Se o Senhor não intervier, não gera fé naquele momento em mim, eu vou duvidar. E aí, essas pessoas dizem assim, eu tenho fé. Sabe o que significa? Pensamento positivo. É igual o Neymar batendo pé. Vai ser gol. Vai ser gol. Vai entrar, vai ser gol. Manda o chinelo direito aí, bota o pé direito. Pensamento positivo, não é fé. Pensamento positivo, é humanismo. Isso é obra da carne. Fé é outra coisa. Fé é proveniente de Deus. Fé é uma coisa que não tem nuances, não tem variações. Não é.
Não tem escape. Não tem uma segunda via para se der errado fugir. E o rei disse assim: vai dar certo, vai dar certo. Manda chamar os profetas. E os profetas, 22, eu vou ler. Versículo 6, 22, 6. Você vai ler o 22, eu vou ler o 22, 6. No capítulo 22 de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 22. Diz assim: então o rei de Israel juntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhe disse: irei a peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor o entregará nas mãos do rei. Cuidado, cuidado, reis e rainhas, cuidado com o seu coração. 400 profetas, eram profetas. Irei, vai que você ganha a batalha, você vai ser vencedor. Olha que coisa boa. Todo mundo, a voz do povo é a voz de Deus, ele vai ganhar a guerra. Era isso que eu queria ouvir. Olha, está aqui, gente, é isso que eu quero ouvir. Eu não quero ouvir profeta que faz coisa mal, eu quero ouvir profeta bom. Aí alguém muito prudente disse: olha, vem cá, deve ter algum profeta. O cara já sabia que tinha um profeta verdadeiro. E alguém disse: olha, deve ter um profeta aí, você deve consultar o profeta, porque o negócio é sério. Eu sei que quando nós estamos em pecado, Deus não dá aval na nossa vida, não. Se tiver em pecado, Deus não escuta pecadores. Se tiver mesclado com pecado é coisa do diabo, então vai ter derrota. Aí disse: tem um cara aí, mas o cara, ele não fala nada de bom para mim, só fala coisa ruim para mim, eu não quero ouvir esse cara. Aí, manda chamar o cara, vamos ouvir o cara. Mandaram chamar. E eles perguntaram, mas no versículo 8, veja o que ele diz, 22:8. Respondeu o rei de Israel a Josafá: há ainda pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaías, filho de Ilá. Eu tenho raiva dele, eu não gosto dele. Eu lembro que teve gente aqui que disse assim, hoje, irmãos amados, queridos, né? Disse assim: Oswaldo, mas eu tinha tanta raiva de você no começo, eu não gostava de ver com a sua cara. Mas por que, irmão? Você é tão simpático, tão carismático, O de otimista, né? S de sublime, V de vitorioso, A de amoroso, L de lindo. Então eu sou todo de bom e você não me ama. Mas enfim, né? Fazer o que com o ser humano? E ele disse: eu não gosto desse profeta, porque esse profeta não tem nada de bom para mim. E aí, mas vamos chamar o cara, né? Então chamou, o rei mandou chamar, e disse assim: eu vou ganhar? Perguntou. E no versículo 16, o profeta usou de sarcasmo com o rei, disse assim: o rei lhe disse, versículo 16: quantas vezes te conjurei que não me falasse senão a verdade em nome do Senhor? Mas no versículo 15 diz assim: e vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote Gileade a peleja ou deixaremos ir? Ele lhe respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor o entregará nas mãos do rei. Mas ele falou com um tom tão irônico que o rei percebeu. E se eu te disse, fala a verdade. Ele não queria ouvir a verdade, mas ele disse: eu quero ouvir, fala. E ele disse assim: olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu vi Deus mandando espírito mentiroso os profetas. Eu vi Deus sentado enviando espírito de mentira.
Porque eu disse que quando o homem não ama a verdade, ele perde o controle. Não é mais ele o controle, mas é Satanás enganando o homem. Quando o homem não ama a verdade, Deus envia mentira para ele. Não que Deus tenha pacto com mentira, mas Provérbios diz que tudo Deus fez com proveito. Tudo que você vê na natureza e no universo tem uma finalidade. E os espíritos de mentira Deus deixou para enganar gente que ama mentira. Leia o 22 e 23 do capítulo 22. 22 e 23. Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e fazei-o assim. Só um instante. Isso aqui era um diálogo entre Deus e um demônio. Isso aqui era um diálogo do Todo-Poderoso e um espírito enganador. O espírito veio a Deus porque demônio não faz nada livremente. Demônio não tem autoridade de fazer nada sem a autorização de Deus. Qualquer rebeldia, ela é vigiada. Não tem nada fora do controle. Satanás não faz nada. Ele tem que pedir uma permissão a Deus. Visse meu servo Jó? Sim, vi. Me deixa, toque, mas não toque na vida dele. Mexa com ele, na saúde, nos bens, mas na vida dele, não faça nada. Leia o 21, para ver se o Espírito chegando aí. 22, 21 de Primeira Reis. Então saiu o espírito e se apressou diante do Senhor. Se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com quê? Com quê? Você vai enganar com quê? Porque o Senhor tem autoridade. Você vai enganar com quê? Continue. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Leia o 22. Então Zedequias... Não, 22. Leia novamente o 22. Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os teus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e fazei-o assim. Pronto, o Senhor falou: você vá para lá, porque Satanás é um cachorro na coleira, nas mãos de Deus. Tem um rei lá, safado, ama mentira, covarde, está em pecado, não ama a verdade, e eu vou mandar você para enganar. Ele quer, é engano que ele quer, é mentira que ele quer, eu vou mandar mentira para ele. Pronto. Crente que não gosta da verdade, Deus vai fazer a mesma coisa. Vai enviar espírito de mentira para ele. Ou não vai? Deus é o mesmo. Estava conversando com um rapaz, ele disse: eu sei, Deus mudou, não estamos no período da lei, estamos no período da graça, da misericórdia. Eu estou em pecado, mas eu sei que Deus é misericordioso, e a Bíblia diz que quando alguém se arrepende, Deus apaga todos os pecados. Isso é verdade, meu irmão. Glória a Deus, é verdade. Mas sabe o que ele queria dizer? Porque ele disse assim: Deus perdoa, sim, mas as consequências do seu pecado você vai arcar. A palavra diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos. Você se rebelou contra Deus, ele era um crente. Agora está vendo prostituição e adultério, vivendo na bebida. Você vai arcar com a sua consequência, sim, doutor. Você vai pagar o preço.
Deus vai visitar a sua maldade, Ele visita até nos seus filhos. Mas então pergunta da graça. Na graça, sim, Deus perdoa, porque Davi foi perdoado, mas Davi pagou o preço pela sua rebeldia. Absalão possuiu, eu dei o exemplo de Absalão possuindo. A Bíblia diz que, lá em Provérbios, ele pergunta: por que beberias outras pessoas do teu corrente? Bebe só tu. Ele falando do adultério. Se você se tornar adúltero, alguém pode possuir a tua mulher. E Davi foi um adúltero. Absalão, filho dele, possuiu as mulheres dele na praça para cumprir a palavra. Então, meu amigo, aqui que você faz, você vai colher. Se tem um exemplo para ele de um irmão amado, que muito rebelde, ele hoje está vivendo também numa depravação miserável. E infelizmente a gente viu lá porque eu não visito a internet, mas eu tenho, as pessoas consumem para mim. E de vez em quando eu peço para essa pessoa desligar a internet e dizer o que está se passando. E a filha dele disse: estou assumindo um relacionamento amoroso com a minha melhor amiga. Estamos vivendo agora um romance maravilhoso. A filha do irmão que está desviado, e ela está garota linda, 15, 16 anos de idade, eu penso, os olhos verdes, garota muito bonita, vivendo amorosamente com outra menina. Eu prefiro acreditar que é o que Romanos diz: por desprezarem o amor da verdade, Deus os entregará a um sentimento perverso para desonrarem seus corpos entre si, se inflamarem homem com homem, mulher com mulher. Então, pregador, isso não é uma regra geral. Todo crente se desviar, se filhos tornar lésbica. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Deus tem muitos demônios e Deus pode mandar qualquer casta para tratar com a rebeldia do seu povo. Uns ele pode mandar um espírito de prostituição, um espírito de miséria, qualquer espírito, qualquer demônio, para ajudar a carne a se depravar. É o que a Bíblia está dizendo. Lê o 23, por favor. No 22, 23, em primeira vez. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Pronto. É o Senhor, não é o profeta. O profeta não tem boca. O profeta é a boca de Deus. É boca de Deus, então eu estou falando o que Deus mandou. Aí o rei disse: eu não acredito. Leia o 27. E direi: assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Eu vou voltar, você vai colocar ele na prisão, não dá comida para ele, não dá água, dá pirralho, porque esse desgraçado merece sofrer. Eu vou pagar e eu venci. A história vocês descobriram o que aconteceu com esse rei. Eu sei de uma coisa, que não se deu muito bem. Ele não terminou muito bem. E o profeta verdadeiro falou a verdade. Porque quem não ama, abra lá em 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12. Quem não ama a verdade, vai entrar numa roubada, irmãos. Vai para a cadeira dos réus, irmão. Não ama a verdade, quer satisfazer a carne. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 11 e 12. É por este motivo, pois, que Deus lhe manda operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário,
deleitaram-se com a injúria. Amém. Misericórdia, né? Deus enviando o espírito do erro. Oh, irmãos, misericórdia, irmãos. Misericórdia. Por que vocês acham que a coisa está tão maravilhosa nesses últimos tempos, né? Oh, clima gostoso. A gente tem entretenimento, a gente tem arte, a gente tem cultura, a gente tem tantas coisas à nossa disposição para anestesiar a nossa consciência. Quem não consegue dormir na madrugada, quem não tem sono na madrugada, tem os programas da madrugada, tem os programas eróticos, tem os programas tais que animam. Então o homem nunca vai estar só, ele sempre vai ter alguém para apoiar o seu erro, os pensadores. Você vai abrir o programa da Fátima Bernardes, está lá defendendo a cultura do liberalismo, tudo é normal, tudo é permitido. Você vai lá para o Serginho Grossman, está lá todo mundo bem, feliz, só não se toca na verdade. Você vai para o Pedro Bial, na moral, está bacana, está legal. Você vai lá para o Big Brother. Hoje em dia, se eu fosse me inscrever no Big Brother, se eu ver o homem, eu diria que eu era gay, porque só vai ganhar o Big Brother quem é gay ou quem é lésbica, porque é quem tem moral, é quem tem legal. Esse mundo secularizado que ama a mentira, detesta a verdade. Mas Deus está aí. Abra, por favor, irmão, Deuteronômio, capítulo 13, quinto livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 13. Moisés já denuncia essa coisa. 13, irmão 3, Deuteronômio. Moisés já fala. Quando profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser: vamos após outros deuses que não conhecestes, e sirvamos-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova para saber se amais o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Irmãos, qual é a característica dos últimos tempos, segundo Paulo escreve a Timóteo? 2 Timóteo 4. Expressamente é bem que nos últimos tempos os homens darão ouvidos a espíritos enganadores. Espírito em que Moisés diz: prove o espírito. Profeta, sonhador, fizeram sinal. Tem muitos sinais por aí, tem curas, tem sinais, tem pseudo-avivamentos, tem. Mas ele diz: olha, vamos atrás de outros deuses. E me fale um desses deuses. É qualquer coisa que me dê prazer, que me dê satisfação. Qualquer coisa que me dê prazer. Qualquer coisa, porque o objeto do ídolo, o ídolo é aquele que me satisfaz. Por exemplo, eu ia para Canindé, levava a cabeça para Canindé, porque o meu ídolo tinha curado a minha cabeça. Então, ídolo é tudo aquilo que me satisfaz, é o objeto do meu prazer. Eu posso não ir para Canindé com a cabeça, mas qualquer coisa, até minha esposa, se ela for o objeto do meu maior prazer, então é a minha ida lá. E a palavra diz que você tem que amar o Senhor mais do que qualquer coisa. Então, os profetas dizem: vá atrás dos ídolos. É legítimo, vá atrás dos ídolos. Olha que eu tenho ídolos também. Cuidado. Mateus 25, 4. Estamos terminando já, viu, irmão? Se aperreia, com calma. Terminando, domingo. A gente está
5 de Mateus. Os meus mandamentos, provai os espíritos. Ele vai dizer também, que muitos têm forma de piedade, têm aparência, entretanto negando o poder. O que significa isso? Esse cristianismo miserável de hoje, um cristianismo fraco. Os crentes falam mais da sua fraqueza. A carne é fraca. A carne é fraca. Eu sou homem. Eu sou pecador. E quem tem a ver isso? Você é carne. Você é pecador, sim. Mas quem é maior? Quem está em nós ou quem está no mundo? Eu vivo na carne, contudo, nós viveremos pelo poder de Deus, não pela nossa fraqueza da carne, ora essa. Vivemos pelo poder de Deus. Então, não é ter forma de piedade, não é ter uma forma, aparência, é ter de fato uma vida guiada, dirigida pelo poder de Deus, por esse Espírito de santidade. Então, nesses últimos tempos, as pessoas vão vir com forma, com aparência, com carisma, né? Sendo carismáticos, simpáticos a todo mundo, como esses profetas, dizendo que o cara quer ouvir. Espírito mentiroso. Gente, é o tempo de hoje e só tem uma maneira. E nós combatemos essas heresias. É cada vez mais nos apegando à verdade. É cada vez mais tendo segurança, irmãos, convicção da verdade. Porque a palavra de Deus, ela se discerne espiritualmente. Nós nunca conseguiremos explicar a Bíblia de forma racional, de forma intelectual somente. É preciso discernimento do Espírito. Quantas pessoas eu encontro diariamente tentando distorcer a palavra? Um cidadão que vivendo hoje deixou a sua esposa, está vivendo maritalmente com outra mulher que conheceu dentro da igreja, e ele veio dizer para mim, mas a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu invoquei o nome dele. E aí, como é que a gente sai dessa? Eu falei que não. O que significa invocar o nome do Senhor? Eu não sei. Isso não é invocar o nome do Senhor. Ele gaguejou e não soube dizer o que é invocar o nome do Senhor. Quer dizer, o cara pega um texto para o seu contexto, para ver ele não sabe o que significa. Eu falei, varão, invocar o nome do Senhor, varão, é invocar porque o nome é a pessoa. É a pessoa. Invocar essa pessoa é trazê-lo em realidade para dentro de ti, para você expressá-lo. E tu vai expressar o Senhor com adultério, irmão? Tem certeza que invocou o nome do Senhor? Ou do Senhor? Ou de Satanás, irmão? Você não invocou o nome do Senhor. Porque a palavra também, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No grego está solo, e solo significa liberto. Pode significar salvo e liberto. Quem invoca o nome do Senhor será liberto. Você foi liberto. Você está escravo, irmão. Tá, vou ali abrir o negócio, vai para lá, meu irmão. Temos que nos aferrar a essa palavra, conhecer a palavra, ser ensinado pelo Espírito pela palavra, para a gente tapar a boca desses contradizentes. É isso que a palavra diz. Porque tem muita gente que pega textos isolados, isola a palavra para o seu benefício próprio. Não pode ser assim. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, né,
entregando-se a fábulas. A fábulas, o que é fábulas? Fábulas é historinhas contadas, inventadas. Vocês lembram daquelas historinhas que contavam para a gente? Conta uma historinha que Maria apareceu em cima do pé de árvore e disse para duas meninas e um menino, para Jacinta, Maria e José. Apareceu lá Maria do pé de árvore, contou para os meninos foram contar. Tem outras historinhas que contavam, que a gente acreditava, a gente acreditava em Saci Pererê, em Sem Cabeça, e a gente acreditava nessa história inventada por outros. E hoje essas pessoas estão com essas historinhas tão fortes e a verdade não entra. Mas, graças a Deus que tem um pequeno povo que ama a verdade. Esse povo está aqui, né? Pequeno povo que ama a verdade, crê na verdade. Foi a verdade que nos libertou, graças a Deus. Sustentamos a verdade. E a verdade é que Cristo vai vir para buscar um povo que não aguarda. Está todo mundo aqui trabalhando, uns marcenarias, estofado, outros vendendo roupa, outros dono de casa, outros atendendo telefone, outros viajando, mas não está o coração ali, o coração está no Senhor. O coração está no Senhor, aguardando a sua volta, está trabalhando ali, está lavando as vasilhas, está se relacionando, mas no Senhor pode vir agora. E se ele vier agora, eu tenho que estar lavando a vasilha bem lavada, porque eu faço tudo para a glória de Deus. Eu estou vendendo aqui, eu tenho que vender com balança justa, porque se o Senhor voltar, ele vai pesar os corações. Então, eu tenho que fazer tudo para a glória de Deus. Eu tenho que viver como se ele estivesse chegando agora. Assim eu caracterizo que estou aguardando. Então, graças a Deus que esse povo está aqui, parte desse povo está aqui, nesse momento reunindo em torno da verdade, orando para que outros também acolham a verdade, vão voltar para as casas, continuar na verdade, porque afinal de contas, andamos na verdade. Amém, irmão? Amém. Pai querido, confirma, pai. Eu queria só dizer, sim, que era ali, essa leitura que você está falando já. É muito importante essa leitura aqui de Pedro. É um pouquinho longo, mas não quero De caso, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que ele chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude do conhecimento, com o conhecimento
eles não desistem. O cego gritando, Jesus, filho de Davi, cala a boca, o carro. Jesus, enquanto mandar ele falar, os vencedores têm uma característica diferente. Os perdedores desistem antes de terminar o segundo tempo. Ele já diz assim, estou errado. Tiago diz assim, homem de ânimo do lobo. Não pense que você vai receber nada de Deus. Você vai pedir uma coisa a Deus? Peça com fé. A mulher chegou para Jesus e disse assim, Senhor, minha filha está enferma, ela não era judia. Cura-me, Senhor. Não vou dar. Tira a boca das crianças para dar para os cães. Ela não botou o rabo nas pernas. Ela disse, mas os cachorrinhos também vão nas cuidadas. Epa! Cada vez. É para você. É esse povo que eu buscar. Um povo com uma característica de perseverança. Você fala, não desiste nunca. Tudo diz o contrário, mas eu acredito. Eu não sei por que Deus percebe os teimosos. Deus gosta de gente teimosa. Louvamos, Pai, pela tua graça. Louvamos pela tua misericórdia. Nos ajuda, Pai, a compreender cada vez mais a tua graça, não para sermos contenciosos ou soberbos, mas para ajudar nossos irmãos na edificação da fé. Nós sabemos que o Senhor repartiu os dons na igreja ao teu povo. Ajuda os irmãos a manifestar essas habilidades para a tua glória, para a edificação do povo. Para que os irmãos possam colaborar, cooperar, Deus, para a tua graça, manifestando a vida de Cristo neles e os dons pela graça para a edificação do povo. Nos ajuda a acolhermos a tua palavra, a verdade, porque a tua verdade, ela é aquilo que o Senhor exaltou acima de tudo, e a tua verdade